Nesse vídeo vou estar resolvendo um exercício relacionado à disciplina de máquinas elétricas que trata sobre máquinas de corrente contínua. O enunciado diz o seguinte: um motor shunt opera fornecendo 20 kW a uma carga mecânica acoplada em seu eixo de rotação. Como o motor é shunt, o enrolamento de armadura está ligado em paralelo com o enrolamento de campo, e eles são alimentados pela mesma fonte de tensão. Como ele está fornecendo 20 kW a uma carga mecânica acoplada no eixo e ele opera como motor, então essa potência na saída vai ser uma potência mecânica, porque na operação como motor a gente aplica uma potência elétrica que, na presença do campo magnético que vai ser gerado pelo enrolamento de campo, a gente converte, de acordo com o rendimento da máquina, essa potência elétrica em uma potência mecânica no eixo. As resistências de enrolamento de campo e armadura desse motor são 100 ohms e 0,4 ohms respectivamente. A resistência do enrolamento de armadura vai ser bem baixa, vai ser 0,4 ohms, porque o enrolamento de armadura é o enrolamento responsável por conduzir a corrente da carga. Então ele tem que ser feito com poucas espiras, com um fio mais grosso, para suportar essa corrente que vai ser grande. E como no enrolamento de campo a corrente que vai passar por ele vai ser bem menor, ele pode ser construído com um fio mais fino e com várias espiras. E eles vão conseguir gerar a força magnetomotriz, porque força magnetomotriz é igual ao número de espiras vezes a corrente. Sua tensão nominal é de 300 volts e seu rendimento é 90%. Então a tensão da fonte é 300 volts e o rendimento é de 90%. Lembrando que rendimento é a potência de saída dividido pela potência de entrada. Outros dados aqui que o enunciado deu foi a constante da força contra eletromotriz, 42 volts segundo por Weber radiano, que é uma característica construtiva, né? E o fluxo magnético, que é de 0,0375 Weber ou 37,5 mV. Para esse motor elétrico nessa condição de operação, determine a velocidade do motor em RPM e o torque que o motor está fornecendo ao eixo de rotação. Lembrando que o torque gerado internamente por esse motor não vai ser igual ao torque no eixo. A gente vai ter algumas perdas devido a atrito e ventilação. Mas vamos primeiro calcular aqui a velocidade do motor em RPM. Aqui eu transcrevi todos os dados que o enunciado deu para ficar mais fácil. Circuito equivalente do motor shunt. Veja aqui que a corrente de linha ela vai chegar nesse nó aqui e ela vai se dividir. A corrente de armadura vai passar no enrolamento de armadura, gerando a força contra a eletromotriz, e a corrente de campo passa pelo enrolamento de campo que vai produzir o campo magnético. Como a gente quer a velocidade em RPM, a gente tem que lembrar dessa fórmula aqui, ó. Força contra a eletromotriz é igual a constante da força contra a eletromotriz, que é uma característica construtiva, vezes o fluxo magnético, vezes a velocidade em radianos por segundo. Se a gente isolar essa velocidade aqui, a gente vai ficar com a força contra a eletromotriz dividido pela constante da força contra a eletromotriz vezes o fluxo magnético. A constante da força contra a eletromotriz e o fluxo magnético o enunciado nos deu, só que a força contra a eletromotriz a gente não tem ela ainda. Então a gente precisa dela para determinar a velocidade. Então a gente vai usar essa outra fórmula aqui para determinar a força contra a eletromotriz. Tensão aplicada igual a força contra a eletromotriz mais a resistência de armadura vezes a corrente de armadura. Só que a gente tem a tensão aplicada e tem a resistência de armadura. A resistência de armadura é 0,4 ohms e a tensão aplicada é 300 volts, mas a gente não tem a corrente de armadura. Então a gente precisa determinar primeiro essa corrente de armadura para depois jogar nessa fórmula aqui, achar a força contra a eletromotriz, pegar a força contra a eletromotriz, jogar nessa outra fórmula aqui da velocidade em radianos por segundo e depois converter essa velocidade para RPM. Para achar essa corrente de armadura, a gente vai ter que começar aqui pela fórmula do rendimento. A gente sabe que o rendimento é a potência de saída dividido pela potência de entrada.
Então a potência de entrada vai ser a potência de saída, que o enunciado nos deu, que é 20 kW ou 20.000 watts, dividido pelo rendimento, que é 90%, ou 0,9. 20.000 dividido por 0,9 vai nos dar uma potência de entrada de 22.222,22 watts aproximadamente. Essa potência de entrada, se a gente olhar aqui o circuito equivalente, a gente pode concluir que ela é a tensão aplicada vezes a corrente de linha, que é a corrente total do circuito. Então a gente fica desse jeito aqui, a corrente de linha vai ser igual a potência de entrada dividido pela tensão aplicada. Só que a gente não tem essa corrente de linha. Só que a gente sabe que pela lei de Kirchhoff das correntes, a corrente de linha vai chegar nesse nó aqui e vai se dividir. Porque a lei de Kirchhoff das correntes fala o seguinte: a soma das correntes que entram no nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então a gente pode concluir que a corrente de linha é igual à corrente de armadura mais a corrente de campo. Tá aqui essa relação. E se a gente analisar o circuito equivalente novamente, a gente vai perceber que essa corrente aqui, a corrente de campo, a gente tem como determinar ela. Porque como isso aqui está em paralelo, a gente pode lembrar que em paralelo a tensão ela é a mesma. A tensão aqui é igual a tensão aqui, que é igual a tensão da fonte. E é a corrente que vai se dividir. Então a corrente de campo vai ser igual a tensão aplicada, que vai ser igual à tensão que está em cima do resistor. Do enrolamento de campo, dividido pela resistência do enrolamento de campo. Fazendo o cálculo aqui, vai dar 300 volts dividido por 100 ohms, vai nos dar uma corrente de campo de 3 amperes. Voltando aqui, corrente de linha igual a potência de entrada dividido pela tensão aplicada. A gente substitui essa corrente de linha aqui. Vai ficar da seguinte forma: a corrente de armadura mais 3, que é a corrente de campo, igual a potência de entrada, 22.222,22 watts, dividido por 300 volts, que é a tensão aplicada. Realizando esse cálculo, a gente vai achar uma corrente de armadura de 71,074 amperes. Agora, com essa corrente aqui que a gente achou, a gente pode achar a força contra a eletromotriz. É só jogar ela aqui, ó. Vai ficar a força contra a eletromotriz igual a 300, que é a tensão aplicada, menos a corrente de armadura, que é 71,074, vezes 0,4, que é a resistência de armadura. Vai dar um valor de aproximadamente 271,57 volts. Essa força contra a eletromotriz vai ser a tensão gerada em cima do enrolamento de armadura, quando o motor começa a se movimentar, quando o rotor começa a girar. Porque em uma máquina elétrica ocorre simultaneamente tanto a ação motora quanto a ação geradora. Então, quando ele começa a se movimentar, vai aparecer uma tensão induzida aqui nesse enrolamento de armadura, que é a força contra a eletromotriz. Com a força contra a eletromotriz, a gente joga aqui na fórmula da velocidade, faz o cálculo, vai nos dar uma velocidade em radianos por segundo de aproximadamente 172,425. E agora é só passar essa velocidade em radianos por segundo para RPM. Para fazer isso, a gente multiplica por 60, divide por 2π, vai dar uma velocidade de aproximadamente 1.646,543 RPM. Agora, o número 2 aqui, ele pediu o torque que o motor está fornecendo no eixo de rotação. Como a potência de saída é mecânica, a gente sabe que ela vai ser igual ao torque no eixo vezes a velocidade em radianos por segundo. Isolando aqui o torque no eixo, a gente vai ter que o torque no eixo é igual a potência de saída dividido pela velocidade em radianos por segundo. Lembrando que esse torque no eixo aqui, ele não é igual ao torque interno da máquina, o torque interno gerado na máquina. O torque interno vai ser igual ao torque no eixo mais o torque por atrito e ventilação, ou seja, a gente vai perder
um pouco de torque devido ao atrito e ventilação gerado na máquina. Então o torque no eixo ele é um pouquinho menor que o torque interno gerado na máquina. Substituindo aqui, o torque no eixo vai ser igual a 20.000 watts, que é a potência de saída, dividido por 172,425 radianos por segundo, que vai me dar um valor de aproximadamente 116 Nm.